Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Falta pouco, as seleções se preparam para os confrontos das quartas de final da Copa do Mundo. Retrospecto, história em Copas do Brasil contra a Bélgica. O homem da partida, Forsberg, se destaca contra a Suíça e tenta repetir feito para vencer a Inglaterra. Preparação, seleção brasileira faz o último treino antes de viajar para Kazan. Começa agora o Estação Rússia, o debate diário sobre os acontecimentos da Copa do Mundo 2018. E por mais que pareça que tenha começado ontem, a Copa do Mundo já está se encaminhando para o final. E que Copa, hein? Essa edição do maior evento futebolístico do planeta não está economizando no quesito surpresa. Entre pênaltis, zebras e craques se despedindo mais cedo, a competição virou um salve-se quem puder. Na sexta-feira começa as quartas de final e a única certeza que os torcedores têm é que quando se trata de futebol não tem como ter certeza de nada. O primeiro jogo vai ser entre Uruguai e França. Os países já se enfrentaram 3 vezes em Copas do Mundo e a seleção sul-americana tem lembranças melhores desses confrontos. Os nossos vizinhos nunca foram derrotados pelos franceses, vencendo uma partida e empatando 2. Mas já que é para se apegar a histórico, é melhor os uruguaios não se animarem tanto. Até porque a França não perde para uma seleção sul-americana há 40 anos. A última a conseguir vencer os europeus foi a Argentina em 1978. Nessa Copa, os hermanos eram anfitriões. E em relação a isso, a França está devidamente descansada, até porque já mandou o time de Messi para casa. E o que não falta é tempero para a disputa entre uruguaios e franceses. De um lado tem Mbappé e companhia e do outro Soares. Em contrapartida, um dos principais nomes uruguaios não vai jogar. Cavani se lesionou e está fora do duelo. No sábado vão acontecer os duelos inesperados. A Rússia enfrenta a Croácia às 11 da manhã. Já às 3 da tarde, o jogo vai ser entre Suécia e Inglaterra. E vamos começar pela anfitriã, que não está fazendo questão nenhuma de receber os visitantes. Para muitos, a Rússia não passaria da primeira fase, até porque o retrospecto da seleção em Copas não favorece a equipe. Em 1994, 2002 e 2014, o time foi eliminado na fase de grupos. A Croácia já disputou 4 Copas do Mundo e a melhor campanha foi em 1998, quando alcançou o 3º lugar na competição. As duas seleções nunca se enfrentaram em Copas do Mundo, mas podem fazer um duelo de gente grande. A Rússia vem com um esquema tático que está surpreendendo os adversários, com uma defesa firme que impede os adversários de jogar. Em contrapartida, a Croácia conta com Modric e Rakitic, fazendo uma variação de posições no meio-campo que funcionou muito bem até aqui nessa Copa. Por mais que ainda não tenham se enfrentado, as duas equipes conhecem a forma de jogar uma da outra, e explorar os pontos fracos do adversário vai ser o essencial para decidir esse confronto. No duelo entre Suécia e Inglaterra, está em disputa uma busca por melhores colocações em Copas do Mundo. Os ingleses venceram em 1966, ano em que foi sede, e desde então a seleção não conseguiu mais triunfar nas histórias das Copas. A Suécia teve sua melhor colocação em 1958. A seleção era anfitriã e perdeu na final para o Brasil. Na última vez que os suecos e ingleses se enfrentaram foi um amistoso em 2012, e o time da Rainha perdeu por 4-2. As equipes já jogaram 23 vezes e o retrospecto das duas é idêntico. Ambas já venceram 7 vezes e empataram 9. O jogo de sábado desempata esses números e ainda coloca um dos clubes na semifinal da Copa do Mundo. No ar, Estação Rússia. Na Universitária são 6 horas e 36 minutos.
E a adversária do Brasil no confronto das quartas é a Bélgica, seleção que muitos consideram estar na geração não de ouro, mas de diamante, de muitos quilates que brilha aos olhos dos amantes do futebol. Mas essa geração belga ainda está muito ofuscada e ainda não convenceram na Copa do Mundo, com apenas lances de brilhantismos isolados. Contra o Japão, o time saiu perdendo por 2-0 e no último minuto virou para 3-2. Contra a seleção canarinha, os belgas estão divididos. O zagueiro Vicente Kompany deseja que o time mantenha o seu estilo de jogo. Já Thomas Müller, companheiro de Neymar no PSG, disse que não sabe como parar o craque. O técnico Roberto Martínez deve manter a formação que usou contra o Japão, porém alterações podem surgir. No gol, Courtois é absoluto. O trio de zaga deve ser formado por Alderweireld, Kompany e Vertonghen. Um dos alas é Meunier, o outro pode ser Chadli ou Carrasco. No meio, a frota é composta por Witzel, De Bruyne, Mertens e Hazard. E no ataque, o artilheiro do time é Lukaku. A seleção russa vem sendo uma bela surpresa. O time era considerado fraco tecnicamente e ainda perdeu seu principal jogador, Kokorin. Mas com o passar dos jogos, os russos foram vencendo e convenceram. Agora, nas quartas, enfrenta a seleção croata. Para esse jogo, o técnico Cherchesov pode não contar com o atacante Dzagoev e o meia Shirkov, ambos com lesões. Em contrapartida, o apoio da torcida não vai ser desfalque. A Croácia voou na primeira fase e empolgou todos com a vitória por 3-0 contra a Argentina. Mas nas oitavas passou aperto contra a Dinamarca e se classificou nos pênaltis após o Basic defender 3 cobranças. Contra a Rússia, os croatas se diziam estar preparados para qualquer esquema, seja ofensivo ou defensivo, e Modric não esconde a vontade de ganhar e ser campeão para coroar por completo a carreira de títulos. Outra geração empolgante da Copa é a francesa. Jogadores como Griezmann e Mbappé encantaram contra a Argentina nas oitavas e Mbappé, por exemplo, já atrai interesse do Real Madrid. É um jogo de opostos contra o Uruguai, já que os franceses são ofensivos e os uruguaios defensivos. E o único desfalque para a França deve ser o meia Matuidi, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Uruguai demonstrou nessa Copa do Mundo que às vezes o melhor ataque é uma ótima defesa. Após a eliminação de Portugal e Cristiano Ronaldo, o Celeste vai ter o seu maior desafio na Copa, a França. O técnico uruguaio Oscar Tabares vai ter um grande problemão para montar o seu time. O atacante Cavani teve um edema muscular contra Portugal e está fora do confronto. A Inglaterra passou apertos contra a Colômbia. O goleiro Jordan Pickford salvou o time nos pênaltis. E Pickford se tornou o grande personagem para os ingleses, ficando acima até de Harry Kane. Após jogar emprestado em divisões inferiores, se consolidar no Sunderland e ser vendido para o Everton como o goleiro mais caro do planeta, Pickford chegou à seleção e venceu a concorrência de Butland e Pope. Para o confronto contra a Suécia, os ingleses vão com força máxima, já que o meia Fabian Delph está de volta ao time depois de ser liberado para acompanhar o nascimento de seu filho. Outra seleção surpresa na Copa é a Suécia, que além de chegar nas quartas, passou em primeiro no grupo da Alemanha. Tudo isso seguindo com muito afinco a disciplina tática do time. E após perder peças muito importantes para o duelo contra a Suíça, o técnico Anderson espera o retorno de 4 jogadores. O principal, o volante Sebastian Larsson, que estava suspenso. E agora eu vou começar aqui com os nossos comentaristas. Muito boa noite para você, Mariana Siqueira. Boa noite para você também, Paulo Emílio de Medeiros. Boa noite, Dani. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Dani. Então, Boa noite, ouvinte. É importante cumprimentar o ouvinte. Então, vamos começar falando, gente, do primeiro confronto das quartas, né, que tem tudo para ser um jogaço, França e Uruguai. O que esperar desse jogo, Mariana? É exatamente isso, Dani. Esperar um jogaço, né? Às 11 da manhã, a gente não vai precisar madrugar, né? Vai dar um tempo de levantar, tomar um lanche e já se preparar, porque desde o início da Copa a gente está esperando por duelos de grande espetáculo, e eu acho que esse jogo promete bastante, até pela tática de jogo da França, que vem jogando muito aberto, e pelo Uruguai, que tem esse jeito uruguaio, né, de jogar, que eles propagam tanto, né, de força e de partir para cima. Então vai ser no mínimo um espetáculo, que é o que a gente espera.
Vai ser um espetáculo tático, porque futebolisticamente, assim, esteticamente, a beleza do jogo tende a ficar por conta da França, porque o Uruguai ele joga de uma maneira muito fechada, ele joga dependendo principalmente da sua dupla de atacantes, que agora não vai ter o Cavani. O Cavani teve um edema, acho que foi na panturrilha, e está fora do jogo. Então vai ser um jogo de ataque contra defesa, mas essa defesa uruguaia não significa que ela não faz gols. Contra o Portugal ela conseguiu fazer 2 gols aproveitando os vacilos portugueses. Então contra a França será do mesmo jeito, só que o único fator agora que diferencia um jogo do outro é a ausência de Cavani, mas ainda você tem o Suárez lá na frente. Provavelmente o Oscar Tabares vai acrescentar alguém mais na armação, porque ele perdeu o Cavani, e assim vai o Uruguai, tentando aproveitar as descidas da França para conseguir pegar num contra-ataque ali e conseguir fazer um gol e segurar o jogo. Muito bem, aí um dos principais jogos das quartas de final, né, que vai ser entre Uruguai e França. Agora vamos ao nosso quadro Perfis. Perfis. A Suécia não conseguia passar das oitavas de final em Copas desde 1994, quando conquistou o 3º lugar. Mas com a vitória de ontem sobre a Suíça, conseguiu quebrar esse jejum. E o destaque da partida foi Emil Forsberg. E para conhecer um pouco mais da história do meio-campista, acompanhe agora o boletim de Mariana Siqueira. O jogador sueco Emil Peter Forsberg nasceu no dia 23 de outubro de 1991, em Sandvall. Sua trajetória no futebol começou lá mesmo, em sua cidade natal. Em 2009, com 18 anos, começou a fazer parte do elenco principal do time na Série B da Liga Sueca. Logo na primeira temporada que jogou, o estreante no time já pôde entrar em campo em vários embates pelo Sundsvall. E no segundo ano, o meia se tornou titular na equipe. Durante a temporada, Forsberg jogou 30 dos 30 jogos. O rendimento do jogador também marcou a temporada do clube que jogava. E em 2011, quando marcou 11 gols em 27 jogos, o atleta ajudou no acesso do time para a Série A do torneio nacional. Com sua carreira despontando, Forsberg assinou um contrato importante no final de 2012. O maior clube sueco, Malmo, acertou com um jogador que tinha 21 anos. E logo na sua temporada de estreia, o meio-campista pôde participar da conquista do título nacional. Forsberg também foi importante na disputa das qualificatórias para a Liga dos Campeões de 2015. Na temporada, o sueco ganhou o prêmio de meio-campista do ano na Liga Nacional. O jogador em 2015 começou sua carreira internacional. O clube alemão RB Leipzig fechou um contrato de 3 anos e meio com o atleta. E quando o tratado expirou, o clube renovou até 2021. E no ano passado a escolha se provou ser acertada, já que o sueco marcou o primeiro gol no jogo de estreia do Leipzig na Liga dos Campeões. A partida foi contra o Mônaco e terminou empatada. Pela seleção, Forsberg estreou em 2016, no torneio de classificação para a Eurocopa. E nesse ano seu nome na lista de convocados. No ar, Estação Rússia. Na Universitária são 6 horas e 45 minutos. E após bater o México segunda-feira por 2-0 pelas oitavas de final, o Brasil vai enfrentar a Bélgica na sexta às 3 da tarde. A partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo traz um duelo que não aconteceu muitas vezes na história do futebol. Belgas e brasileiros só se toparam no mata-mata da competição uma vez até hoje. A primeira e única foi nas oitavas de final de 2002, quando Rivaldo e companhia mandaram os europeus para casa após vencerem o confronto por 2-0. De lá para cá, as equipes não se estranharam nem em amistoso. Isso poderia tornar o adversário de sexta desconhecido, mas alguns brazucas têm belgas como companheiros de equipe. Esse é o caso de Willian, o meia companheiro de Chelsea de Hazard e de Courtois, mas garantiu que cada um vai defender seu lado depois de amanhã. O homem de confiança de Tite tem dado a volta por cima após apresentações discretas na fase de grupos.
Para ser mais específico, no segundo tempo do jogo contra o México, ele procurou mais os espaços e foi o garçom de Neymar no primeiro gol. Em coletiva, ele disse que tanto ele quanto o camisa 10 brasileiro estão em uma crescente que deve se manter. Outro que convive com belgas é o volante Fernandinho. O guardião no meio-campo joga ao lado de De Bruyne e de Kompany, do Manchester City. O experiente atleta vai estrear como titular na Copa logo contra os seus companheiros, já que Casemiro tomou suspensão após o segundo amarelo contra os mexicanos. Enquanto alguns reservas ganham espaço, outros perdem. Felipe Luiz deve dar lugar ao dono da lateral esquerda, Marcelo. O jogador do Real Madrid já se recuperou do espasmo na coluna sofrido contra a Sérvia. Outro que está confirmado é Paulinho. A comissão médica considerou que o volante artilheiro precisava de um tempo a mais de recuperação. Por isso que o ex-Corinthians não treinou e ficou na academia fazendo trabalhos regenerativos. Mas contra a Bélgica, ele vai estar à disposição. No banco, o Tite também vai contar com todos os seus suplentes. Isso porque Douglas Costa já se recuperou totalmente da lesão adquirida após a partida contra a Costa Rica. A equipe vai viajar para Kazan pela manhã no horário da Rússia e madrugada aqui no Brasil. Vale lembrar que hoje vai ser o último dia da seleção brasileira em sua estadia em Sochi, local consagrado como quartel-general Canarinho. Isso porque, caso avance, os brasileiros vão jogar as semifinais em São Petersburgo, a 1.923 quilômetros de sua base rumo ao Hexa. Caso não avance, o destino não tem como ser outro. Vai ser hora de voltar para casa. Mas o susto inicial contra a Suíça já não abala mais os comandados de Tite. Daquele empate em 1-1, até aqui já foram 2 vitórias por 2-0. A defesa tomou só um gol na competição, sendo a retranca menos vazada junto com o Uruguai. E esse alto nível defensivo se deve principalmente a Thiago Silva e Miranda. A dupla conta com uma das maiores experiências dentro do grupo e estão fechando tudo nessa Copa. A tendência é que um dos dois use a braçadeira de capitão contra a Bélgica. O time titular nessa sexta vai ser Alisson no gol, Miranda e Thiago Silva na zaga. Na lateral direita, Fagner segue titular e Marcelo retoma a esquerda. Os volantes vão ser Fernandinho e Paulinho, enquanto mais à frente Coutinho cuida da armação. Na parte direita do ataque, o Willian está confirmado. Neymar segue na esquerda e Gabriel Jesus vai ser o centroavante. Agora começa novamente aqui com os nossos comentaristas. Paulo, o que esperar, né, desse jogo aí? Por mais que a Bélgica e o Brasil tenham se enfrentado já há um bom tempo, todos sabem do bom futebol que esse país vem apresentando. Você não precisa enfrentar uma seleção para saber o quanto ela é boa, então o que esperar para sexta-feira? Bom, existe um fenômeno interessante que foi que o Japão, ele aplicou 2-0 na Bélgica e mesmo assim a Bélgica foi lá e conseguiu dar a volta por cima. A gente fica em dúvida se esse 2-0 inicial, provisório, se ele descredencia a Bélgica ou se ele confirma que é um time que conseguiu dar a volta por cima e que agora adquiriu confiança. Então vai ser um duelo interessante, porque o Brasil, ele tinha um medo X da Bélgica, um medo 100% medo da Bélgica. E após esse baque diante do Japão, essa balançada aí, esse medo pode ter caído um pouco. Isso é bom porque dá mais confiança para os atletas brasileiros, mas também pode vir a ser um fator negativo porque o cuidado talvez seja menor. Mas a gente conhece o Tite, a gente sabe que ali não é o Muricy, mas aqui é trabalho também. Então, o Brasil está numa crescente, né? Principalmente de jogadores importantes como o Neymar e o Willian, que estão começando a retomar o bom futebol. Então, vai ser um duelo e eu diria que o favoritismo está sim com o Brasil. Mariana, você acha que se o Brasil tiver a mesma postura que teve contra o México, dá para vencer esse duelo? A mesma postura relativamente, né? Porque a postura que ele teve foi de superação, né? Foi de evolução em relação aos jogos passados. Então, individualmente, a equipe vem crescendo de jogo para jogo. A gente vê que alguns jogadores como o Neymar, o Willian também, que foi um destaque muito grande no jogo passado, por ter jogado mais. E até o Gabriel Jesus, que vem recebendo muitas críticas por não estar fazendo gol, mas ele foi o jogador na Copa do Mundo que mais fez passes. Então ele tem a sua importância no jogo sim, mesmo não marcando. Pode ser que ele causa um pouco de
de resistência por causa disso. Mas ele acaba favorecendo muito a equipe por isso, porque ele dá a segurança lá na frente de armar a jogada. Então, se o Brasil conseguir esse trabalho em grupo, esse entrosamento que vem crescendo, e a gente viu que no México ele deu um salto bem grande no jogo contra o México, o Brasil tem tudo para dominar a partida. Eu não digo vencer a Bélgica com tranquilidade, porque eles vêm com um elenco muito forte, eles têm jogadores muito bons, mas que não funcionam tão bem quanto o Brasil em grupo. Então, o Brasil tem condição sim de vencer da Bélgica se conseguir acertar, encaixar direitinho o seu esquema tático e superar, estudar quais são as fraquezas da Bélgica e partir para cima mesmo e ser objetivo. Se organizar direitinho, todo mundo ganha. Já diria o ditado. Grande filósofo aí. Pois é, e Paulo Casemiro suspenso, né? Fernandinho no lugar. O que muda assim na seleção com essa troca? Bom, o Casemiro, ele é o cachorro louco com classe. Já o Fernandinho, ele não tem a mesma explosão física, até por causa da idade também. Ele já jogando um pouco mais experiente, ele não tem a mesma pegada que o Casemiro, mas a qualidade de passe não perde tanto. Mas uma das características principais do Brasil, do Tite, é essa consistência defensiva, e com certeza a saída do Casemiro vai fazer uma falta grande, porque querendo ou não, o Fernandinho ele não tem aquele mesmo vigor físico que o Casemiro tem para correr atrás dos meias e dos atacantes ali. Até porque o Casemiro no Real Madrid ele tem aquele papel de, digamos assim, de fazer o trabalho sujo ali, né, jogando de volante. Então, fazendo tanto ali naquela parte da defesa, ele pode fazer falta por isso, mas o Fernandinho não fica tão atrás assim, não. Defesa essa que tá vindo bem sólida, né? E, Mariana, podemos contar agora com a volta de Marcelo, mas em contrapartida também o Filipe Luís estava indo muito bem. Você acha que tem especulações que o Marcelo vai sim voltar já como titular? Você acha que é o momento dele realmente voltar, ou é melhor o Tite começar com o Filipe Luís e ao longo do jogo colocar o Marcelo ou não? A gente estava fazendo essa discussão ontem mesmo aqui na rádio, né, Dani? E eu apostei no Marcelo para entrar depois, porque no meu pensamento a gravidade da lesão dele tinha sido um pouco maior, então seria um pouco mais interessante poupar. Mas já que o Tite teve essa segurança em já colocar ele como titular, é bom que ele já entre para o jogo contra a Bélgica, que poderia ser uma partida bem difícil, e o Marcelo, como ele tem um volume muito grande, tem nome, e ele consegue assustar mais, digamos assim, né? Não só pelo nome dele, mas pelo talento mesmo. Porque o Filipe Luís tem muita qualidade de passe mesmo, mas ele não tem aquele volume, aquela presença na lateral. Então, o Marcelo pode fazer a diferença, mas eu acho um pouco perigoso ele voltando de uma lesão assim, já colocar ele o jogo inteiro, os 90 minutos. Muito bem, já que estamos falando de Brasil, então vamos ao quadro Copa Retrô. Copa Retrô. Com apenas 4 confrontos na história, Brasil e Bélgica duelam na próxima sexta pelas vagas nas semifinais. Confira a história dos confrontos e do que mudou nos times desde o último confronto no boletim de Cláudio Augusto, na voz de Gustavo Mota. Na próxima sexta-feira, se o Brasil quiser chegar firme no caminho para o hexacampeonato, vai ter que passar por uma das maiores forças dessa Copa da Rússia, a Bélgica. A geração de Lukaku, Hazard e Bruin Courtois tem mostrado um bom futebol, e essa partida promete fortes emoções. Na história, as seleções de Brasil e Bélgica já se enfrentaram em apenas 4 ocasiões. A primeira foi em 24 de abril de 1963, em um amistoso, e o Brasil levou a pior, já que a Bélgica aplicou uma goleada de 5-1 sobre a Canarinha, jogando em casa em Bruxelas. O segundo encontro aconteceu 2 anos depois, em 1965, em mais um jogo amistoso disputado no Rio de Janeiro. Essa foi a vez do Brasil dar o troco, saindo vitorioso por 5-0. Mais um amistoso, em 1988, marcou o terceiro embate. O placar foi mais magro, mas saímos com a vitória por 2-1. Já em 2002, as duas se encontraram na maior competição do futebol, a Copa do Mundo. Foi o primeiro jogo com alguma meta a ser alcançada,
o lugar nas quartas de final da Copa da Coreia e do Japão. A partida foi realizada no dia 6 de julho, fase de oitavas de final. O Brasil conseguiu sair melhor, vencendo por 2-0, com gols de Rivaldo e Ronaldo. E naquele ano, o Brasil avançou pela Inglaterra nas quartas de final, pela Turquia na semifinal e Alemanha na final, conquistando o pentacampeonato, o último do nosso país. E de 2002 para cá, muita coisa aconteceu na história das duas seleções. A Bélgica não conseguiu se classificar para os mundiais de 2006 na Alemanha e de 2010 na África do Sul. Porém, com a renovação do elenco considerado a melhor geração da história do país, chegaram ao Mundial de 2014 aqui no Brasil. Com Mertens, Lukaku, Hazard e companhia, os belgas deram trabalho e caíram somente nas quartas de final no jogo contra a Argentina em Brasília. Perderam por apenas 1-0. E vale lembrar que a melhor participação da Bélgica em Copas foi em 1986, quando conseguiu o 4º lugar. No total, os belgas já estiveram em 12 Copas. E o Brasil participou das Copas de 2006, 2010 e 2014, continuando a ser o único presente em todos os mundiais. Em 2006, caiu nas quartas de final, perdendo por 1-0 para a França, nossa eterna carrasca. E em 2010, mais uma vez ficou pelo caminho nas quartas, sofrendo um revés de 2-1 pela Holanda. E o Brasil chegou à semifinal em 2014, mas sofreu seu maior vexame na história das Copas, o histórico 7-1 contra a Alemanha. Jogou o 3º lugar e perdeu por 3-0 contra a Holanda. Neste momento, ambas as seleções contam com a melhor geração dos últimos anos, vêm de desempenhos expressivos antes e durante a Copa e são candidatas diretas ao título. Resta saber se a Bélgica vai fazer história, derrotar o Brasil e chegar às semifinais, ou se a nossa seleção vai fazer valer o que aconteceu em 2002, quando foi campeã depois de passar por um mata-mata contra a seleção da Bélgica. Boletim de Cláudio Augusto, na voz de Gustavo Mota, para o Estação Rússia. No flow, desse jeito. Salve Brasil! Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. Na Universitária são 6h58 e chega ao fim a Estação Rússia dessa quarta-feira, na verdade, dia 4 de julho de 2018. A ancoragem foi minha, Daniela Vessiani, com comentários de Mariana Siqueira e Paulo Emílio de Medeiros, com produções e reportagens de Cláudio Augusto e Fabrício Vera, com trabalhos técnicos de Ana Cláudia Rezende e Tiago Damaso. A orientação é do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. O Estação Rússia é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta ligar para 3521-1936. Eu deixo aqui o meu boa noite ao ouvinte, especialmente ao Gustavo Vessiani, que está lá em Arinos, Minas Gerais, confiante na partida contra a Bélgica. O Estação Rússia volta amanhã às 6h30. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. Você ouviu Estação Rússia, a resenha diária da Copa do Mundo no seu rádio. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.